Bom, quero começar justamente perguntando, temos culpa no cartório? A gente, enquanto cidadão, muitas vezes acaba se descuidando, colocando fogo em lixo, entulho, jogando aquela bituca de cigarro pela janela do carro, e tudo isso acaba causando um grande estrago, né? Com certeza, a nossa participação aí, ela é imensa, né? A maioria dos nossos incêndios florestais no Brasil como um todo, é causado por essa ação humana, né? Então a gente tem a cultura do uso do fogo para limpeza. É uma cultura bem errônea, né? Onde a gente quer ver tudo limpinho, mas a gente não vê o prejuízo que isso traz. Então, assim, além de poluir o ar, além do risco de levar esse incêndio para a vegetação, a gente reduz aí o solo, fica mais pobre, a gente traz riscos para nós mesmos. Então, assim, essa cultura, ela é bem errada e as pessoas fazem muito isso, né? Queimando podas, queimando resto de folha, entulho. Isso prejudica demais a nossa vegetação. Tenente Coronel, bom dia. Diego Amorim aqui. Eu queria Bom perguntar dia, para o Diego. senhor o seguinte. Às vezes a gente está passando pela cidade de carro, vê aquela fumaça ali, às vezes é preta, às vezes é branca, às vezes é um pouco mais intensa, às vezes parece que está bem pertinho da gente, a gente vai andando de carro e ela vai ficando mais distante. E eu confesso ao senhor, talvez o nosso ouvinte também já tenha passado por isso, que às vezes eu vejo e penso assim, não, se está assim, a cidade toda está vendo, alguém já ligou para o bombeiro e alguém já avisou, então eu não vou ligar. Qual é a orientação? Se o cidadão vê uma queimada grande, seja onde for, seja qual for a intensidade dessa queimada, é pegar o telefone e ligar para o bombeiro para fazer esse aviso, mesmo achando que isso já é uma coisa óbvia? Vale a pena ligar, principalmente se for nas unidades de conservação, né? Tá. A gente tem um problema das linhas também ficarem totalmente congestionadas. Então, assim, mas para as unidades de conservação, vale a pena avisar, porque quanto antes a gente chega, é mais fácil de controlar esse incêndio. Ontem a gente teve um incêndio no Parque Nacional, nas imediações da cidade estrutural, e a gente teve a oportunidade de combater logo no início. Então isso foi bastante importante. E foi um incêndio que ele foi percebido pela nossa aeronave. Bom, eu queria perguntar o seguinte, nesse ano a gente consegue já dizer se estão sendo registradas ou acontecendo mais ocorrências de incêndios florestais aqui no DF do que nos outros anos? Tem sido a gente tem registrado uma incidência normal, já vista em anos anteriores, a tendência é piorar a cada novo ano, o que vocês percebem? Bom, a gente percebe aqui no DF que cada vez que a gente pode colocar mais bombeiros que, assim, continuamos tendo um número grande de ocorrências, né? Isso só vai diminuir quando a gente perceber que a gente pode, nós como cidadão, a gente pode diminuir esse número de incêndio, né? A gente dá alternativas ao uso do fogo, fazer compostagem, agrofloresta, criar minhocas, por exemplo, são alternativas ao uso do fogo, né? A gente pode, por exemplo, não queimar as folhas e fazer uma compostagem delas. Entendi. Tenente Coronel, tem o seu cachorro querendo participar da entrevista também. Pode deixar ele aí à vontade, tá? Tá joia. Estamos em casa. Tava preocupado com ele aqui atrapalhar. Não fique não. O nosso ouvinte sabe também que isso acontece. Deixa ele à vontade aí, tá tudo bem. Só não deixa ele te morder, Tenente Coronel. Mas aí se morder, se você já é bombeiro, já sabe o que fazer. Tranquilo. Eu ia te perguntar o seguinte, a gente está vendo mudanças climáticas, obviamente, no mundo todo. E a gente acompanha essas grandes queimadas, esses grandes incêndios em regiões da Europa, nos Estados Unidos, avançando pelas cidades, pelas áreas urbanas. Vocês olham para frente, Tenente Coronel, como é que o Corpo de Bombeiros hoje de Brasília trata essa questão, né, tão problemática e tão global que é o advento das mudanças climáticas e as consequências disso? Eu não sei, assim, com minha cabeça aqui de quem acompanha o noticiário, às vezes eu fico temeroso. Será que algum dia uma queimada vai vir tão forte ali da Floresta Nacional que vai vir avançando e não vai ter bombeiro que dê jeito e que segure isso? Não, a gente, cada ano a gente se prepara mais, né? Esse ano a gente bateu bastante na tecla da prevenção, fizemos muita atividade com a comunidade rural, com escolas rurais,
no sentido de incentivar as alternativas ao uso do fogo. A gente se prepara sempre para o pior, né? Esse ano a previsão é de que a seca não seria tão intensa. Ela demorou um pouco a chegar, quando chegou, ela chegou bem forte. A gente está sempre preparado. O Corpo de Bombeiros tem um arsenal bom para poder combater esses incêndios. Agora eu queria perguntar para o senhor, a gente sabe que tem também aqueles aceiros, né, que vocês fazem, que são as queimadas programadas, justamente para já deixar ali o solo, entre aspas, e falando a grosso modo, calejado, para que então esses incêndios não se espalhem com tanta velocidade quando eles acontecerem. Esses aceiros ainda estão acontecendo? Tem algum jeito da gente, enquanto cidadão, perceber que aquilo ali é uma queimada programada e até mesmo não congestionar a linha do Corpo de Bombeiros e, de alguma forma, diferenciar essa queimada programada do incêndio descontrolado que prejudica a fauna, a flora, ou realmente não tem jeito da gente diferenciar? Não, no momento agora, ele não é propício para fazer isso. Então, nesse momento, não estão sendo feitos nenhum tipo de acero queimado. Tá. Não é indicado para o período, justamente porque a gente perderia o controle. O Corpo de Bombeiros faz em alguns locais que a gente vai queimar para proteger uma área maior, né? Queimar uma faixa que a gente sabe que ela está propícia a se incendiar. Então a gente faz isso, as unidades de conservação fazem também, mas agora o que ainda dá tempo de fazer, os donos de propriedade rural, ou mesmo pequenas casas, é acerar, limpar a vegetação, como se fizesse uma estrada, uma trilha, para que pudesse dividir ali uma faixa da outra. Isso é uma ação bem importante, que pode ser feita em volta de cerca, em volta de edificações, estábulos, galinheiro. Isso ajuda bastante. Tenente Coronel, a cor da fumaça indica alguma coisa? Dá uma aula para a gente sobre isso aí, por favor. Bom, a cor da fumaça vai indicar uma vegetação mais espessa, né? Em alguns lugares a gente pode ver que quando queima entulho, a fumaça ela é mais escura, e quando a vegetação está bem sequinha e é aquele cerrado bem ralo, a fumaça é bem branquinha. Então ali vai indicar isso. Quando a gente tem aquela fumaça bem escura no nosso horizonte, geralmente é um incêndio vindo ali da flona, dos pinheirais, que é uma vegetação mais espessa. Como é que vocês estão de efetivo, de equipamentos? É também um espaço para o senhor fazer os seus registros sobre isso. Hoje o Corpo de Bombeiros de Brasília está bem estruturado, tem estrutura suficiente para combater uma temporada de queimadas como essa, Tenente Coronel? Ótimo, agradeço. Nós temos hoje com mais de 30 viaturas exclusivas para incêndio florestal, são diariamente 170 homens, exclusivos, sem contar o socorro urbano, eles nos auxiliam também nas imediações dos quartéis urbanos, né? Então aqueles incêndios de menor porte são as viaturas de incêndio urbano mesmo que combatem. Então a gente tem esses 170 homens, mais de 30 viaturas diariamente para combater. Além de uma aeronave de asa fixa, um avião, e 2 helicópteros que nos auxiliam também. Tá. Esses helicópteros, eles ficam acompanhando o trânsito e aí ficam disponíveis para eventuais ocorrências também? Qual é a finalidade desse sobrevoo diário? Isso, eles fazem esse reconhecimento, eles levam a guarnição nos incêndios mais distantes, eles levam a guarnição até próximo ao incêndio, como aconteceu ontem no incêndio no Parque Nacional. Então, 7 militares desembarcaram diretamente no incêndio. E aí pôde fazer a ajuda ao avião que lançou água, mas quando o avião lança água, ele precisa de uma equipe de solo para auxiliar no combate. Entendi. Na verdade, o avião auxilia no combate, né? Perfeito. E a equipe de solo, ela extermina o incêndio. Perfeito. Lembrando que no caso dos entulhos, do lixo, a gente não tem nenhum motivo para colocar fogo nesses objetos. Aqui no DF a gente tem vários papa-entulhos. Papa-entulho, exatamente. Que recebem tudo isso. A pessoa pode separar, em alguns casos, alguns agentes das administrações até buscam em casa, a depender do que você tem ali para descartar. Então não faz o menor sentido a gente sair colocando fogo nas coisas, especialmente nessa época do ano, né? Exatamente. Quero então o Tenente Coronel Denilson Marques
Marques, oficial do Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros do DF, agradecer a sua participação, agradecer a disponibilidade, desejar um bom dia, bom restinho de semana de trabalho para o senhor e para a equipe. Eu que agradeço e solicito aí a população a nos ajudar a reduzir esse número de incêndios que a gente está tendo. Muito obrigado. Um abraço, Tenente Coronel, para você e para o seu cachorro aí. Um abraço, tudo de bom, até logo.